Boa tarde a todos, espero que estejam todos de saúde, porque nos tempos que correm é fundamental. Pois para nós, escola, que estamos agora a começar uma etapa diferente, uma etapa de aulas com ensino à distância, fazia todo o sentido termos uma palestra sobre esta questão dos perigos da internet. Nunca é demais alertar os pais e os alunos e os professores para estas questões. Alguns já estão habituados, têm mais traquejo nisto, mas outros não, estão a começar e, portanto, achamos que seria importante criar este momento de reflexão. Eu agradeço imenso a colaboração da CPCJ, a doutora Margarida Preto, a colaboração da Escola Segura, os agentes, o Cabo Marco Machado e o Cabo Magalhães aqui presentes, e ao nosso professor de informática, o Sérgio, que foi ele que organizou isto e que foi responsável pela dinamização deste evento. É bom ver que já há tanta gente a seguir-nos. Da outra vez tivemos um percalço técnico que não deu para fazer a semana passada e essa é talvez a primeira lição dos perigos da internet, não é? Nós não podemos depender a 100% da internet. A internet é muito boa, não há dúvida, permite-nos ter neste momento uma situação de aulas à distância e de outra maneira não o podíamos fazer, mas como já diziam no tempo em que fizemos o estágio, quando estávamos a fazer o estágio docente, nós temos que ter sempre um plano B e um plano C, porque se uma estratégia não funcionar, nós temos que ter outras formas de conseguir cumprir a nossa missão. Neste caso, não havia grande problema, adiámos a sessão por uma semana e hoje, de facto, as coisas já estão a correr bem. Eu espero que toda a gente em casa tenha tido as condições suficientes e necessárias para seguir as aulas à distância que estão a acontecer agora. Eu alertava aqui que se houvesse situações complicadas de gente que não consegue aceder à internet, que tenha mesmo dificuldades, que entre em contato com a direção da escola. Nós temos estado a tentar resolver questões esporádicas que vão surgindo e conseguiremos resolver também as que se nos forem colocando, porque de facto era importante envolver todos os alunos neste processo e não deixar ninguém de fora. Como diria o nosso Ministro da Educação, se o ouviram, não convinha ficar mesmo ninguém para trás. Eu concordo inteiramente com essa ideia e era mesmo importante que nos fizessem chegar informação que nos permitisse ajudar alguém que estivesse em dificuldades. E dito isto, eu vou passar então a palavra à Escola Segura. Eles vão fazer uma apresentação sobre estas questões, que já têm bastante experiência no terreno, já o costumam fazer, é um trabalho que têm em colaboração com a Microsoft e passo-vos então a palavra. Ora então, boa tarde, vou compartilhar aqui a minha tela, que é para apresentar o trabalho. Não sei se já toda a gente consegue ver, mas vou apresentar aqui um trabalhinho feito pela Microsoft em parceria com a GNR, que é através do Dia da Internet Segura, que foi no dia 9 de fevereiro, com estas novas tecnologias e com a interrupção de aulas que houve, não se conseguiu apresentar o trabalho aos alunos, então estamos agora a apresentá-lo através da internet aos pais. E nós vamos falar sobre redes sociais, jogos, conversas online, e-mails e vamos falar sobre os conteúdos impróprios. Nós temos que aprender a proteger os nossos filhos e acompanhar os nossos filhos enquanto eles navegam na internet. Não se trata de fazer uma fiscalização aos computadores dos nossos filhos, porque senão eles perdem a confiança em nós, mas sim conversar com eles e tentar acompanhar os filhos. Nas redes sociais podem estar em grupos públicos com pessoas que não conhecem. Normalmente a maior rede social que é usada nos dias de hoje é o Facebook e muitos dos amigos, entre aspas, das pessoas que aceitam nas amizades, não são conhecidos dos nossos filhos, não são amigos. O Facebook foi criado para ser uma rede em que as pessoas comunicam, que as pessoas se conhecem, não é para ser uma rede em que adicionamos toda a gente. Por isso temos que ter sempre cuidado, ter sempre o cuidado com as publicações que se fazem no Twitter,
Temos o caso que acontecia nos Estados Unidos com o presidente Trump, em que ele publicava sempre alguma coisa no Twitter e aquilo incendiava sempre. Temos de ter cuidado também com os vídeos que postamos no YouTube e com os vídeos que postamos na rede social, o TikTok. Esta é uma rede social nova, que é onde as crianças publicam muitos vídeos curtos e tem que se ter sempre cuidado com aquilo que se publica. Aquilo que se pede aos pais é que façam um acompanhamento dos filhos, que falem com os filhos, que vejam as redes sociais onde os filhos andam e que tentem explicar os perigos que as redes sociais trazem. Também existe o problema do jogar online. O jogar online, a maior parte das vezes, as consolas de jogos estão ligadas à internet. Os nossos filhos pedem para ligar as consolas à internet, que é para jogarem online e estarem automaticamente a conversar com o colega de equipa deles. Nós temos de ter cuidado porque não sabemos com quem é que estamos a conversar. Nós estamos a jogar e não vemos outra pessoa do outro lado. Não se consegue ver quem é que é. E muitas vezes pode ser um predador sexual que está ali e está a tentar tirar informações do nosso filho. Ter sempre em atenção quando os nossos filhos se registram em algum site. Alertá-los para os dados reais que se fornecem. Ter sempre em atenção ao nome, à idade, à fotografia. Ter sempre em atenção que nesses jogos existem os chats, que nunca se sabe com quem está a falar, nunca aparece a cara da pessoa e a maior parte das vezes os dados que aparecem lá são nomes fictícios e nunca se sabe com quem está a falar. Também existe o problema que nestas consolas é muito propício entrarem vírus na nossa rede doméstica de internet. De uma vez que é instalado o vírus, para descobrir o vírus que lá está é um bocado complicado. Muitas vezes os vírus que eles instalam lá têm só uma finalidade, é que essas consolas também vêm incorporadas com uma câmara de vídeo. E esses vírus é para ligar a câmara de vídeo, a internet está ligada à consola e nós não nos apercebemos que a câmara de vídeo está ligada. A câmara de vídeo mantém-se ligada e eles conseguem ver tudo aquilo que se passa em casa. Ter sempre em atenção às fake news, às notícias falsas, alertar que não devemos acreditar em tudo aquilo que se diz na internet. A internet é muito boa, a internet ajuda-nos a pesquisar tudo aquilo que nós necessitamos, mas também muita da pesquisa é falsa. As notícias que lá aparecem também são falsas, por isso temos que pesquisar não só num sítio, não podemos acreditar-nos numa notícia que lemos só num site, temos que pesquisar em várias fontes fidedignas antes de divulgar essa notícia e ter sempre em atenção, porque tudo na internet, tudo o que se diz na internet não é tudo verdade. Terem atenção à identidade online, a sua identidade online já não é algo isolado, quem é online reflete-se na sua vida offline. O que é que isto quer dizer? Nós, tudo aquilo que publicamos na internet fica na internet. Nunca mais volta a ser da internet. Mesmo que nós publiquemos uma fotografia, passado 5 segundos arrependemos-nos dessa fotografia, vamos já apagar a fotografia, mas já alguém ficou com essa fotografia. Já essa fotografia vai andar sempre na internet. Não se exponha, defenda a sua privacidade, use ligações seguras e evite redes públicas. Muitas das vezes o que é que acontece? Nós, quando andamos pela rua, apanhamos a internet por wireless. A internet da MEU, a internet de vários sítios, e isso são redes públicas. Redes públicas que não garantem segurança no tráfego de dados. Nós podemos entrar no nosso banco através do telemóvel e ao estarmos numa rede pública, ao estarmos a aceder ao nosso banco, poderá alguém conseguir aceder à nossa informação. O tráfego dos dados que nós pomos ou que nós inserimos numa rede pública podem estar a ser vistos por outras pessoas. Usar sempre o duplo fator de autenticação. O que é que isto quer dizer? Nós, quando acedemos a uma página, muitas vezes pede-nos um código que é enviado por uma mensagem para o nosso telemóvel. Ao estarmos a ter este duplo fator de autenticação, estamos a aumentar a segurança de quando navegamos na internet, porque nós temos o telemóvel connosco. Se alguém consegue aceder à nossa palavra passe,
Ao entrar no e-mail, ao entrar numa conta bancária, ou entrar em qualquer sítio que seja, como é preciso o duplo fator da autenticação, vai cair sempre uma mensagem no nosso telemóvel e nós vamos nos aperceber que alguém está a aceder à nossa conta. Nunca se esqueça, uma vez na internet, sempre na internet. Sites e aplicações úteis. Nós, quando navegamos na internet, existem os sites que são do Estado. A aplicação de autenticação, a chave móvel digital, que agora está na moda, e isto não nos facilita-nos muito, não nos temos que nos deslocar às instalações do Estado, não precisamos de ir ao registro civil, não precisamos de ir às finanças, há muitas repartições do Estado que, acedendo por estes sites, resolvemos os nossos assuntos. Agora existe a questão da renovação do cartão cidadão. Quem tem mais de 25 anos recebe uma mensagem no telemóvel e automaticamente o cartão de cidadão é renovado. Fenómenos e dinâmicas criminais que ocorrem no meio digital. Nós podemos pensar que estamos bem, que estamos descansados, que aqui na nossa zona não acontece muita coisa, mas nós não andamos só aqui, nós andamos por muitos sítios. E um dos fenómenos que acontece mais é a clonagem do cartão de crédito e de débito, que acontece muitas vezes quando inserimos o nosso cartão numa caixa multibanco. Os indivíduos conseguem preparar a frente de uma caixa multibanco e eles inserem uma fichazinha lá que nós, ao passar o cartão para inserir o cartão na caixa multibanco, consegue ler os dados do nosso cartão. Também acontece muito compra e venda. Compra e venda em sites que a gente não conhece ou que não são sites fidedignos. Nós fazemos compras através da internet, vemos a fotografia e não estamos a ver o produto à nossa frente. Muitas das vezes o que é que acontece? Eles enviam uma caixa vazia ou enviam uma caixa com um telemóvel partido, o telemóvel que nós queríamos comprar, mas vem partido, um computador que não funciona, acontece isso mesmo. Ou muitas das vezes, única e simplesmente não enviam. Ficam com o dinheiro, desligam a conta e não enviam nada. Existem muitas burlas também pelo MBWay, ter sempre em atenção quando inserimos o número de telemóvel para quem queremos fazer o pagamento no MBWay, porque é preciso conhecer muito bem como é que se trabalha com o MBWay. O roubo de dados também acontece muito. Nós inserimos os nossos dados na internet, numa página, e conseguem-nos ver os dados e ficar com eles e fazer as compras. Ter sempre em atenção a visita a sites, entregas, encomendas e as publicidades. Quem comete estes crimes no meio digital muitas vezes faz passar por funcionários de outras empresas, funcionários dos bancos, funcionário da EDP, funcionário da Segurança Social, funcionários dos Correios, por empresários, empresas de alguma empresa que nos querem vender alguma coisa. Também acontece muito fazerem-se passar por amigos de familiares. Segurança familiar. A abordagem não pode ser bisbilhotar. Como eu disse, nós não podemos estar a bisbilhotar o telemóvel ou o computador do nosso filho. Nós não podemos estar a fiscalizar também o telemóvel e o computador do nosso filho. Se nós fizermos isto, o que é que vai acontecer? Os nossos filhos vão perder a confiança em nós e vão pensar que nós estamos ali para os perseguir. Nós temos que criar uma relação de confiança, falar com os nossos filhos, convencê-los de que, se acontece algum problema, nós temos de ser os primeiros a saber, que é para os conseguir ajudar, porque eles muitas vezes não conseguem resolver o problema sozinhos. Muitas vezes o que é que fazem? Ao instalar algum jogo, ou instalar um site para ver filmes, instalam um vírus no computador. A primeira coisa que fazem é desligar o computador. Depois nós perguntamos o que é que aconteceu e eles dizem que o computador avariou. Não estão a dizer o que é que está a acontecer. Nós temos que criar uma relação de confiança com os nossos filhos para ter acesso a essa informação. A Microsoft também tem uma ferramenta que é na página da Microsoft, que é a Segurança Familiar. Nós conseguimos, através desta página, monitorizar o tempo do ecrã, monitorizar todas as aplicações e os jogos que são instalados no computador dos nossos filhos, restrições de conteúdos adequados à idade, conseguimos restringir os conteúdos que eles podem ver
e conseguimos restringir os gastos em aplicações. Muitas das aplicações são pagas e muitas vezes os nossos filhos vêm dizer que precisam daquela aplicação para estudar ou precisam daquela aplicação para conseguir fazer um trabalho e muitas das aplicações são pagas. Então, nesta página da Microsoft, nós conseguimos gerir tudo aquilo que acontece no computador dos nossos filhos. Tem que, ao fazerem a instalação do computador, associar o computador dos nossos filhos à nossa página da Microsoft, quando estamos registados. O bem-estar emocional, alertem os vossos filhos para as questões relacionadas com o bullying e o cyberbullying. Na internet também existe muito o cyberbullying, até existe mais cyberbullying do que muitas das vezes existe bullying, porque as pessoas estão à frente do ecrã, não estão a ver a outra pessoa, não se sentem intimidados e atrás de um ecrã pode-se escrever muita coisa. Temos que falar com os nossos filhos sobre isso, porque muitas vezes existem as mensagens impróprias que recebemos no telemóvel e existem as mensagens impróprias que recebemos na nossa página de Facebook, no nosso Twitter, nas redes sociais. Os sinais de alerta nas crianças: isolam-se, andam sempre sozinhas, queixam-se que está doente, perde o apetite, apresenta lesões, anda nervoso, preocupado, inseguro, baixa autoestima e não quer ir à escola. Isto, uma criança quando sofre de bullying ou cyberbullying, um dos primeiros sintomas que tem é de não querer ir à escola, porque lá sente-se ameaçado, sente-se em perigo, então prefere ficar em casa. Quando temos estes sintomas, temos que conversar com os nossos filhos e temos que procurar ajuda com o nosso médico de família, que é para ele encaminhar a criança e alertar a escola para aquilo que está a acontecer, que é para tomar as devidas precauções. Se está a trabalhar a partir de casa, não se esqueça de reservar momentos offline e de fazer o mesmo com os filhos. Nós, quando estamos a trabalhar em casa, também não pode ser trabalho, porque nós, quando trabalhamos no nosso local de trabalho, temos o horário definido e depois vamos para casa e temos o tempo com os nossos filhos. Quando se trabalha em casa, não existe o horário, temos que apresentar o trabalho, então temos que manter os nossos horários bem definidos e cumprir o horário como se estivéssemos a trabalhar no nosso local de trabalho. E aos nossos filhos tem que se fazer o mesmo, tem que cumprir o horário da escola, como agora estamos numa fase de aulas não presencial, através da internet, cumprem o horário da escola, chega às 5 da tarde, desliga o computador, fecha o computador e passa-se o tempo em família. Acima de tudo, os nossos filhos fazem parte da geração mais informada de sempre, têm todo o conhecimento do mundo à distância de um clique. Como eu costumo dizer, os nossos filhos já nascem ensinados a mexer num computador, a mexer num telemóvel. Por isso, é a geração que estas tecnologias não assusta nada, conseguem fazer tudo delas e mais alguma coisa. Por isso, aproveita as vantagens da internet para os incentivar a aprender mais, conhecer o mundo, comunicar mais facilmente e para se divertirem. E não se trata em fiscalizar os nossos filhos, mas sim criar uma relação de confiança para eles nos mostrarem aquilo que fazem na internet e também para nos ensinarem um bocadinho como se trabalha com a internet. Dia da internet mais segura, cria e partilha com responsabilidade, uma internet melhor começa com nós todos. A internet foi inventada e nós é que temos que fazer com que a internet seja um sítio melhor e que não existam os perigos que se têm vindo a conhecer. Esta parceria é a parceria com a Microsoft, GNR, em conjunto com a Escola Secundária de Miranda do Douro, com o agrupamento de escolas de Miranda do Douro. Estamos a apresentar este trabalhinho aos encarregados de educação. Da minha parte, é um obrigado. Agradeço a toda a gente estes minutos que despenderam para estar a ouvir-me a falar um bocadinho. Agora vou passar a palavra ao professor Sérgio. Obrigado. Uma boa apresentação aqui do Cabo Marco, que realmente aborda esta problemática da internet. Portanto, não vou acrescentar muito mais, vou reforçar algumas das ideias que ela aqui transmitiu a todos, né? Eu aqui como professor de informática e nós como profissionais que lidamos nestas áreas,
eles como agentes de segurança, nós mais numa perspectiva educativa e de alerta, né, que transmitimos estas informações. Portanto, queria só aqui complementar algumas coisas que o Cabo Marco já falou, portanto não nada de muito novo. Realmente uma tecnologia que o homem desenvolveu e que tanto nos tem ajudado hoje em dia, é preciso utilizá-la para bons fins, e essa é a nossa finalidade, né? Portanto, nós pretendemos aqui promover essa utilização da internet de uma forma responsável, dada pelos jovens, e também encorajar, como fez o Cabo Marco, encorajar as famílias a trabalharem juntas com os jovens. Eu sei que nem sempre é fácil, eu sei que a maioria, o Cabo Marco já disse, é uma geração com a qual nós estamos a lidar agora, que é das gerações mais informadas, né, e que têm acesso a qualquer informação através de um clique, e por vezes os pais têm a dificuldade de não saberem o que é que os filhos realmente andam a fazer. Mas há algumas técnicas que nós podemos ver. Portanto, como o Cabo Marco já disse, não é proibindo, não vamos lá proibindo, né? Portanto, é mais falando com os nossos filhos, e alertando-os para uma utilização segura. Realmente, a internet tem mais valias, logicamente, como qualquer tecnologia que o homem desenvolveu, tem muitas mais-valias, mas também traz muitos riscos, não é? Nós temos aqui muitos programas maliciosos que se instalam no nosso computador e que mesmo sem nós nos aperceber que o programa está ali no computador, ele pode estar a fazer alguma coisa no computador. Pode estar a ligar a nossa câmara, por exemplo. Mesmo sem ter o LED ligado, a câmara pode estar ligada, pode estar a transmitir, mesmo sem nós estar numa videoconferência ou nada, ela pode estar a transmitir essa informação para algum lado. Okay? E depois há sempre o problema, né, do contacto com estranhos. Né? Quando nós temos crianças, e eu abordo isso muito com os meus alunos, o porquê a lei só permitir que os alunos possam ter contas a partir dos 13 anos, em redes sociais, contas de e-mail, portanto, contas próprias, não é? É realmente por causa do contacto com estranhos, porque até aos 13 anos eles não têm a capacidade de decidir, okay? Não sabem, como o Cabo Marco já informou, eles podem estar a jogar, instalam qualquer coisa sem querer, acontece um problema, eles desligam o computador, okay? E nós não nos apercebemos que foi lá instalada alguma coisa, e não nos dizem. Portanto, e para além de que o contacto também, que é neste tipo de redes abertas, é sempre um grande risco que nós temos. Para além de bullying e cyberbullying, que é um grande flagelo que temos nesta rede, né? O discurso do ódio, né? É algo preocupante. Os jovens hoje em dia, sem ser nas redes sociais, sem ser atrás de um ecrã, também há agressão verbal e física, logicamente, mas como atrás de um ecrã parece que estamos escondidos, né? Não há aquele medo, há constantemente a agressão verbal, de comentar coisas, e isso leva ao ciberbullying. Né? Bom, eu não vou, como vos disse, não vou aqui acrescentar muito mais. Existem aqui grandes riscos aqui na internet. Não estamos aqui também para dizer não utilizem, ok? Não é essa a finalidade. É mais alertar, é mais a finalidade de adotarmos técnicas de segurança, okay? E promover comportamentos de segurança na utilização destas tecnologias. Nós falamos aqui só da internet, mas hoje em dia a internet, por isso é que dizemos que é a internet das coisas. Hoje em dia ligamos qualquer coisa à internet. Antigamente a internet era só os computadores, mas hoje não. O computador, o telemóvel, as consolas, qualquer coisa se pode ligar à internet. E os perigos vêm de muitos lados. Okay? Até na agência espacial, né, que não está ligada à internet, até para lá foram vírus. Portanto, vejam que os problemas não... Eu tinha um professor na faculdade que dizia o computador só está seguro quando não temos o cabo ligado, ou enquanto não ligamos o cabo à internet. Mal ligamos o cabo à internet, pronto, a segurança perdeu-se. Okay? Portanto,
embora hoje em dia a evolução a nível da cibersegurança tenha evoluído bastante, mas vocês de certeza que já ouviram falar de muitas notícias de problemas que têm acontecido com a cibersegurança. Portanto, aqui o que é importante realmente é promover os comportamentos de segurança. Okay? Não, hoje em dia, infelizmente, com esta pandemia por qual atravessamos, né, os nossos filhos estão em frente ao computador horas a fio, né, estamos aqui muito tempo em frente ao computador, não só para as aulas à distância, para a diversão. Eu sei que muitos de nós somos ocupados, agora com teletrabalho, etc., e por vezes acaba por ser um escape. Os nossos filhos estarem na internet, estarem a jogar. Não, a finalidade aqui não é proibirmos, okay? Mas sim estarmos atentos. Okay? Estarmos atentos ao que eles fazem. Okay? Dependendo sempre das idades, logicamente, há alguns comportamentos que nós podemos educar com os nossos filhos. Okay? A proibição nunca é uma boa forma. Okay? Porque se os estamos a proibir, se tiramos o telemóvel, por exemplo, às vezes acontece pais, ok, não vão com o telemóvel. É claro, por exemplo, à escola, os alunos não podem estar com o telemóvel dentro da sala de aula, mas eu vejo a maioria depois no recreio estão no telemóvel. Está a proibir levar o telemóvel não vai resolver a situação, porque eles vão ver nos telemóveis dos colegas. Okay? Agora, nós temos que dialogar com eles, orientando-os a melhor forma de utilizar estas tecnologias. Okay? Como devem utilizar o telemóvel. Volto a repetir, sei que muitas vezes não é fácil isto acontecer e por isso é que estamos cá, nós, profissionais que trabalhamos nestas áreas, para ajudar e sempre que haja alguma problemática, estaremos cá para ajudar. Okay? Mas há sempre algumas dicas que são fáceis de fazermos. Okay? Por exemplo, não espiando, não é como o Cabo Marco disse, não é uma finalidade nós espiarmos o que é que eles estão a fazer. É claro que há idades que podemos espiar, né? Quando são miúdos pequenos, eles não levam a questão de espiar, por vezes até gostam que nós estejamos a ver o que é que eles já conseguem fazer no computador. Né? Agora, quando passam por uma idade já um bocadinho mais avançada, a partir de 13 anos, 15 anos, eles já não gostam que andemos a ver as coisas deles nos telemóveis. Né? E se nós estamos constantemente a espiar o que é que eles fazem, perdemos realmente essa confiança deles. Portanto, é muito importante o diálogo, falar com eles, alertá-los para todos estes riscos que eles correm na utilização massiva da internet. Aqui um pequeno vídeo que fala um bocadinho disto. No mundo atual, utilizar a internet é imprescindível. Tanto para trabalho como para divertimento, é uma ferramenta poderosíssima. Tal como qualquer instrumento poderoso, traz grandes vantagens quando utilizada corretamente e pode causar problemas quando não se têm os devidos cuidados. As crianças contactam com este instrumento cada vez mais cedo e não devem fazê-lo sem o devido acompanhamento. Para que o acompanhamento por um adulto seja eficaz, é importante que o computador que utilizam esteja sempre num espaço comum, tal como uma sala de estar. Se a criança for habituada desde cedo a este acompanhamento e a sua razão de ser lhe for explicada em termos simples e não alarmistas, aceitará mais facilmente esta supervisão por parte dos seus encarregados de educação. O encarregado de educação deve também ter presente que este acompanhamento é tão importante como se tratasse de ajudar a criança a atravessar a rua, enquanto esta não tem idade para o fazer sozinha. Aqui é sempre importante. Esta questão das idades realmente traz sempre um bocado este problema. Né? Portanto, há idades específicas e o regime de proteção de dados, né, regula um bocado esta questão das idades. Portanto, o que é importante é realmente estabelecer um diálogo contínuo e aberto com o vosso educador. Okay? Mesmo a questão dos valores éticos é muito importante na internet, só porque estamos atrás de um ecrã, só porque não estamos ao vivo com uma pessoa, é muito importante transmitir aos nossos filhos, tá? Que não, por estarmos online, por estarmos, não estar à frente da pessoa, não temos o direito de estar a maltratar essa pessoa, okay? De estar a fazer comentários que não
faríamos se estivéssemos ao vivo com essa pessoa. Portanto, isso é muito importante, desde cedo transmitirmos aos nossos filhos. O uso do telemóvel, portanto, que é o que eu já lhes disse, portanto, pode ocorrer em qualquer sítio. Convém nós estabelecermos algumas regras e explicar como eles devem utilizar essas regras ou o tempo a utilizar o telemóvel. Ok? Portanto, isso é muito importante, nós estabelecer regras, falar o que é que devem fazer, portanto, nunca numa ideia de estarmos a controlá-los. Okay? Tem um pequeno vídeo também. As tecnologias de informação estão presentes em grande parte das nossas atividades cotidianas. É desejável e cada vez mais indispensável que as crianças aprendam a utilizar este instrumento desde cedo, que se tornou uma peça fulcral da educação. Sabemos, no entanto, que a falta de controle pode facilmente conduzir a excessos. Crianças de todos os grupos etários tendem a passar demasiado tempo online se não forem habituadas a algum tipo de controlo. As utilizações exageradas nunca são desejáveis para não interferirem no desenvolvimento harmonioso da criança e, em casos extremos, podem levar a situações de dependência. Como em qualquer atividade do mundo real, o papel dos encarregados de educação no sentido de estabelecer limites é, nesta medida, crucial. Apesar do apelo da internet ser crescente, maiormente devido ao fenómeno de pressão dos pares, a geração sempre ligada deve reservar tempo para outras atividades. Os encarregados de educação devem ter presente que estas regras serão sempre melhor aceites se forem estabelecidas desde muito cedo, para criar hábitos de comportamento salutar. É isto, realmente, nós devemos proteger os nossos filhos aqui nestas tecnologias, portanto, na tecnologia que hoje em dia tanto nos rodeiam, né, e que eu digo muitas vezes que já nos controlam, e acho que já nos controlam certas coisas. Portanto, é muito importante nós termos este diálogo com os nossos filhos para os proteger, tanto nas redes sociais, nos conteúdos impróprios, jogos online, nas conversas online e nos e-mails. Okay? Aqui, portanto, os e-mails continuam a ser um dos meios mais utilizados para cometer crimes, okay? Tanto com spams, com vírus, com burlas, com phishing. Acontecem muitas burlas hoje em dia, apesar dos alertas que se têm feito constantemente. Há vítimas de golpes, como o agente Marco já aqui informou. Tá? Uma das formas de evitarmos isso é realmente tornar o acesso difícil ao nosso meio, portanto, utilizando aqui nomes corretos, utilizando palavras de passos difíceis de descobrir. Okay? Aqui alguns esquemas de fraude, portanto, que existem através do mail, por exemplo, o phishing, que se calhar já ouviram falar, né? A técnica que vem do pescar, né? Tentamos pescar alguém, que são lançados mails para as contas, portanto, que de uma forma ou de outra tentam que nós, porque nós sabemos, ou porque aqui numa mensagem de alerta que vai aspirar qualquer coisa, tem lá um link para fazermos qualquer coisa. É preciso sempre desconfiar deste tipo de e-mails. Okay? Os bancos, as operadoras, as instituições do Estado normalmente nunca pedem para renovar a password por e-mail sem nós pedirmos, ok? Portanto, desconfiem sempre deste tipo de e-mails e de e-mails que vem lá um link para ir à vossa password, ok? Ou para renovar a password, ou para fazer alguma coisa. Desconfiem sempre. E há várias técnicas que nós vemos, por exemplo, ver se o link é realmente da instituição que vos está a enviar o link. Vejam sempre o endereço de e-mail, tá? Tentem ver. E se desconfiarem desse e-mail, apaguem, não ligam. Okay? Porque realmente essas instituições nunca vos pedem informação por e-mail. Okay? Hoje em dia, até já esta técnica de phishing, até através do SMS.
Okay? SMS, redes sociais, etc. Há sempre que desconfiar desse tipo de mensagens que vos pedem informação. Okay? Outra técnica do cibercrime são realmente os ransomware, que é um tipo de vírus que são bastante nocivos nos computadores. Okay? Normalmente digamos que, uma encriptação de todos os nossos ficheiros. Normalmente, quando queremos fazer download de jogos, ou de filmes, ou de software, né? Por vezes corremos este risco de entrar no nosso computador este tipo de ataques. Okay? Estes são ataques organizados de pessoas que raptam, digamos, todos os nossos ficheiros dos nossos computadores, e nós ouvimos, ainda não há muito tempo, né, o ataque foi feito, por exemplo, à Câmara Municipal de Vinhais, né, em que raptou todos os ficheiros da Câmara, né, e depois é difícil trabalhar, porque é muito difícil recuperar aqueles ficheiros. Eles normalmente pedem sempre o resgate, okay, dos ficheiros, porque a finalidade é essa, mas nunca devemos pagar o resgate, porque nunca vamos recuperar os ficheiros. Okay? Portanto, isto é preciso sempre ter muito cuidado quando fazemos download ou recebemos mails. Né? Os mails, que é sempre um meio dos principais meios de propagação de vírus, né? Portanto, tenham sempre muito cuidado com os mails, e se vocês acharem duvidoso, mesmo que seja de uma pessoa que conheçam, né? Acontece isso muito nas redes sociais, né? Nós recebemos uma mensagem de alguém que conhecemos, se desconfiarem, procurem sempre ao vosso amigo se realmente vos enviou aquele mail ou se vos enviou aquela mensagem. Está bem? Pronto, não queria estar aqui a perder muito mais tempo, para isto não se alongar muito. Aqui o Cabo Marco também já falou das conversas online, temos cuidado com quem conversamos, tá? Seja no computador, seja no telemóvel. Portanto, aqui há uma partilha de texto, voz, vídeo, ficheiro, uma vez na internet, isto é que temos de ter sempre em conta, uma vez na internet para sempre, tá? E há aqui muitas pessoas, muitos predadores online, que passam o seu tempo a querer tirar essa informação. É chamada engenharia social, okay? Em que por poucas informações, porque às vezes os alunos dizem, mas eu consigo, não digo nada, mas eles, ao longo da conversa, por poucas informações que nós lhes estejamos a dar, eles conseguem tirar muita informação e conseguem juntar o puzzle para ter informação nossa. Portanto, é preciso transmitir isto às nossas crianças, tá? Porque eles pensam, ok, eu ligo a câmara, não é desconhecida, mas há manipulação disso tudo, ok? Até nas transmissões ao vivo há manipulação do vídeo. Portanto, é preciso ter sempre muito cuidado nesse tipo de comunicações, ok? Eu só queria salientar aqui nas conversas online, volto a dizer que acho que um flagelo que tem que surgir bastante é mantermos uma postura correta nas conversas que temos online. Né? Portanto, se não o fazemos ao vivo, por que é que o vamos fazer online? Né? Portanto, e não disseminar o discurso do ódio. O tempo dos jogos online também é importante. Okay? Realmente, os jogos levam a que as nossas crianças tenham contato com estranhos, porque elas nos jogos ligam-se com uns aos outros. Há aqui o problema de podermos estar a partilhar dados, né? O problema das contas, das compras, aliás, os jogos normalmente têm níveis gratuitos, mas depois acaba por ir para compras, etc. E às vezes há o problema de se gastar dinheiro onde não devíamos, ok? E depois não é possível recuperá-lo. E principalmente o bullying que está a surgir nos jogos, ok? Porque está a haver muito bullying através dos jogos, porque não jogam bem ou qualquer coisa, e há muita agressão através de ciberbullying causada pelos jogos online. E é sempre isso ter em conta. Apesar que um bocadinho rápido, o Cabo Marco também já abordou muitas coisas disto, e para isto não estamos aqui a perder muito tempo. Portanto, aqui os conteúdos próprios
é aquela noção de nós temos aquilo que nós acedemos hoje em dia na internet, okay? Há que controlar um bocado, porque na internet existe tudo um pouco, tudo, okay? Coisas boas, coisas más, como eu disse no início. E o importante é nós promovermos comportamentos seguros na utilização destas tecnologias. As redes sociais realmente é um problema de exposição, né? Portanto, não é só das crianças, né? Vejo muitas vezes adultos exporem os seus filhos, exporem a sua vida pessoal nas redes sociais. Portanto, é um problema de exposição que vai levar a contactos também, contactos que não sabemos quem é que são, okay? Que depois levará a sério ao bullying e ciberbullying. Okay? Portanto, é preciso ter sempre cuidado aqui com as redes sociais. Portanto, em redes sociais temos a questão das fotografias, que sempre que publicamos, portanto, basta, como o Cabo Marco já referiu, basta ter lá uns segundos, deixamos de ter controle daquelas fotografias. Temos o problema também, muitas vezes, da localização, que hoje em dia as aplicações, as redes sociais acedem à localização do nosso telemóvel e facilmente se consegue localizar as pessoas, ok? E depois temos a questão do assédio, da intimidação, etc. Portanto, com vários esquemas que os predadores sexuais e outro tipo de predadores utilizam nas redes sociais, ok? Como nos disse, portanto, há muitos pais que realmente põem em causa a segurança dos filhos por partilharem fotos dos seus filhos. Portanto, não é só os filhos, mas muitas vezes os adultos também não têm comportamentos ou adotam comportamentos de risco nas redes sociais. Portanto, aqui o que é importante é não adicionar amigos que não conhecem, okay? Ter cuidado com as definições da nossa privacidade. Vocês nas vossas redes sociais é muito importante ir à privacidade e colocarem quem é que pode ver a vossa rede social, aquilo que partilham, se é só com os amigos, se é só com pessoas chegadas. Ponham poucas coisas públicas que as pessoas, sem ter qualquer relação convosco, tenham acesso a isso. Como podem ver, o nome é uma rede social, é uma rede, amigos e amigos. Okay? E não conseguimos controlar isso. E tudo o que, portanto, pode ser visto por outros. Já abordamos isso várias vezes. Portanto, aqui é importante alertar os filhos para o bullying e para o ciberbullying, afastarem-se de comportamentos agressivos. Isso é importante, educá-los desde novo. Não responder a provocações nas redes sociais, na internet. Dizer também que se lhe acontecer alguma coisa, se forem gozados, eles veem muito a questão de gozar, não sei o quê, depois as redes sociais, se não se sentirem bem, porque foram atacados, porque normalmente o ciberbullying é um ataque massivo, são vários que começam a atacar uma única pessoa. É importante vocês educá-los para não terem medo de contarem a vocês ou a professores, okay? E é importante respeitar, como eu já disse, okay? Estar atento aos sinais de bullying e ciberbullying. O Cabo Marco já falou destes sinais, portanto, a questão do isolar-se, de estar doente, não querer ir à escola, de estar nervoso, etc. Portanto, são sinais de alerta. Devem falar com os vossos filhos. E aqui um vídeo final, só para terminar. As crianças e jovens passam cada vez mais do seu tempo online. Consequentemente, uma parte substancial da sua comunicação com amigos e desconhecidos é feita através da internet. Muitas vezes, devido à natureza do meio e a algum desconhecimento, pensa-se que a internet proporciona anonimato ou impunidade e que, portanto, as regras de bom comportamento não se aplicam. No entanto, a entrada de expressões como cyberbullying no nosso léxico demonstra que a comunicação online interfere cada vez mais diretamente com a vida dos jovens modernos. Tal como no mundo real,
A forma como nos comportamos no mundo virtual tem implicações na nossa imagem, reputação e na qualidade dos nossos relacionamentos. As crianças e jovens devem tomar consciência das noções de etiqueta no comportamento online e aprender a respeitar regras de bom comportamento que se aplicam tanto na net como fora dela. Igualmente, devem sentir o apoio dos seus encarregados de educação e professores para resolverem problemas de comportamento nocivo de que possam estar a ser vítimas. Bom, é isto que, concluindo, são estas a segurança que nós devemos ter na internet, portanto, acompanhando os jovens, estabelecendo algumas regras, estar atento a sinais e conversar com os vossos educantes para conseguirmos ter uma internet mais segura e protegendo-nos a nós destes riscos que realmente corremos com a utilização cada vez mais massiva da internet e destas tecnologias. Obrigado por estarem aqui e espero não ter alongado muito. E obrigado também aqui aos colegas do painel por terem aceitado partilhar aqui também as suas experiências. Passava agora para a Margarida. Então. Boa tarde a todos. Obrigada a todos por nos estarem a ouvir a esta hora. Está quase na hora do jantar. Obrigada também ao Agrupamento de Escolas pelo convite que nos endereçou, em nome da comissão toda, que são vários os parceiros, a escola também é um deles, a GNR também, portanto a nossa obrigada. Eu não vou alongar muito, porque os meus colegas foram muito esclarecedores relativamente a esta matéria. Claro que é um assunto que nos preocupa a nós, comissão. Estamos sempre preocupados em todas as situações que ponham em risco as nossas crianças. No fundo, o que a Comissão pretende é promover os direitos da criança e também pôr termo a situações que possam pôr em risco a integridade física e psíquica. E o bullying e o cyberbullying são situações que põem em risco muitas das vezes as crianças, não é? Muitas das vezes também sofrem sozinhas, portanto eu concordo com tudo aquilo que os colegas disseram. É importante esta proximidade com a família, esta abertura que os pais podem ter com os filhos e vice-versa, falarem com eles, estabelecerem uma relação de confiança, porque estes problemas muitas das vezes levam a situações graves. Se calhar às vezes não temos noção disso e felizmente aqui não conhecemos nenhuma situação que tenha acontecido que seja de extremo, de gravidade extrema, mas por esse mundo fora elas existem, nós temos conhecimentos delas através das redes sociais, situações de suicídio, que são o extremo. Eu hoje, não me querendo alongar muito, trouxe-vos aqui um pequeno vídeo que fiz, é uma história verídica de uma criança de Nova Iorque e que retrata, no fundo, aquilo que é o bullying e o cyberbullying. Portanto, o que eu pretendia era que o meu colega passasse o vídeo. Sou o Sérgio, que ele é que é perito nesta matéria da informática e acho que é esclarecedor em determinadas situações que podem levar ao bullying e ao cyberbullying. Eu peço desculpa aos participantes, pelos vistos não se ouviram os vídeos que eu partilhei, mas pronto, agora vou já compartilhar, espero que se ouça. Let's do this one for Jamie. Whenever I'm dressed cool, my parents put up a fight. And if I'm a hot shot, mom will cut my hair at night. Heading up bored and I'm short of my identity. Scream, mom and dad, why can't I be who I wanna be?
Bullying is for losers. I've had enough, enough, enough. This is my bed. Jamie, I swear, I'm as free as my hair. I'm as free as my hair. I am my hair. I am my hair. Sometimes I want some raccoon or red highlights. Just because I want my friends to think I'm dynamite. And on Friday or Saturday at the iHeartRadio days, I've got my babes to hide that I don't stand a chance. One chance, come on, hey! I just wanna be myself and I want you to love me for who I am. I just wanna be myself and I want you to know I am my hair. I'm enough. This is fair. I'll live just as free as my hair. I'll have enough. This is fair. I'll live just as free as my hair. I'll have enough. I'm not free. I'm just here. I stay caught on these Las Vegas streets. I've had enough. This is my way. Put your hands up for Jamie. I'm as free as my hair. I'm as free as my hair. I'm my hair. Let's let Jesus take us to the power. Keep going. Bem, trouxe-vos aqui uma história um bocadinho arrepiante. Felizmente nem sempre termina assim, mas foi uma forma também de vos sensibilizar para esta problemática que muitas vezes nós ignoramos e é muito mais grave do que aquilo que parece. Portanto, é importante os pais estarem atentos, pais, auxiliares da educação, professores que o têm feito, sinalizarem. Nós contamos com isso, as sinalizações podem ser anónimas à comissão, podem fazê-lo em anonimato. Nós depois faremos as nossas diligências para ver a veracidade dos factos. E pronto, deixo aqui também, o meu colega tem os contactos da CPCJ, que eu disponibilizo também, e estaremos sempre ao vosso dispor para vos ouvir, e sempre que tenham conhecimento destas situações, porque muitas das vezes as crianças fecham, são muito reservadas, mas se observarem situações destas, tiverem conhecimentos, façam-nos chegar e nós estaremos lá também para tomar as devidas diligências. Obrigada e boa noite a todos. Muito bem, agradeço a todos os intervenientes, espero que tenham contribuído para que todos estejamos mais sensíveis a esta problemática. Eu acho que podemos tirar daqui assim duas ideias principais. Uma que é a questão da cidadania, o Sérgio e os outros intervenientes já o referiram, não é por estarmos online, não é por estarmos em frente a um computador que nós podemos fazer coisas que não faríamos se estivéssemos na presença das pessoas. Portanto, temos que ter esse cuidado. E isso tem a ver com os nossos valores, com as questões da cidadania, e ao fim e ao cabo nós o que queremos é formar cidadãos válidos que saibam estar tanto online como em presença, não é? A outra grande lição que me parece que daqui resultou é a questão do estabelecimento de uma relação de confiança entre os pais e os filhos. Isso é que é fundamental. É que se trabalha ao nível desse relacionamento para que haja confiança
confiança para que nós possamos confiar naquilo que os nossos filhos estão a fazer quando estão em frente a um computador. Essa é que me parece ser a lição de facto verdadeiramente importante. É bom que os pais acompanhem, mas também, como foi dito aqui, não estamos numa ação de fiscalização. Tem que haver confiança. Ou mesmo nesta questão das aulas à distância, é importante que os pais acompanhem, mas não é preciso estar a fiscalizar a 100% a ver o que é que os meninos estão a fazer. É importante conseguir que as crianças ganhem autonomia, sejam capazes por eles próprios de ver os perigos, as situações que efetivamente podem ser perigosas e que sejam capazes de decidir. E isso só se consegue com cidadãos válidos, com pais informados, e eu espero que esta sessão que aqui tivemos hoje tenha contribuído para isso, para informar, para estarmos atentos. A situação grave que vimos há bocadinho, felizmente são situações extremas que raramente acontecem, mas temos que estar atentos aos inícios e sermos capazes de sanar estas situações, sermos capazes de intervir se formos capazes, ou então pedir ajuda a alguém, e as instituições aqui presentes, a escola, a CPCJ, a Escola Segura, são instituições que estão no terreno e que vos poderão ajudar sempre que seja necessário. Da minha parte agradeço a todos, agradeço aos intervenientes, fiquem bem, fiquem com saúde e se necessitarem de alguma coisa já sabem onde nos vão encontrar. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos.